Cara, por que professor? Quando a pessoa pergunta assim por que professor é complicado, porque quando eu fui fazer vestibular na época, eu não pensei em ser professor. Eu pensei em estudar uma área que eu tinha interesse e conhecer, aprender. Mas aí quando você tá no curso, vai fazer estágio, e eu pensava, vou fazer estágio e aí vou só fazer estágio, depois eu vou voltar para a área que eu gosto de atuar, que era na época comércio e tal. E aí, quando eu fui estagiar, eu entendi que eu gostava de fazer aquilo. Entendi que eu gostava de estar com alunos, eu gostava de passar conteúdo para outras pessoas. E aí, na verdade, eu vim descobrir porque professor já estagiando como professor, né? E aí, hoje, estar em sala de aula, para mim, é uma satisfação, porque eu vejo que, de alguma forma, eu posso ajudar aqueles alunos a serem pessoas melhores no futuro, não apenas levar conhecimento, mas também ajudar na construção do caráter, ajudar na construção da identidade dele enquanto pessoa, enquanto pensar no outro, enquanto pensar em si também de forma diferente e não ser apenas alguém que vomita conteúdo para que eles possam absorver. Então hoje eu vejo o porquê professor, porque é legal, porque é bom, porque eu amo. Não tem muita explicação teórica para isso. A prática faz com que a gente vá amando, vá fazendo e vá amando. Então é isso mesmo, é amor. Então, essa é uma pergunta muito boa e me faz lembrar dos professores que eu tive, né, quando eu era aluno e pequeno. E eu lembro uma professora que me marcou muito, não positivamente. Ela é uma professora de instrumento. Ela disse para mim que eu vou ensinar para você somente a metade do que eu sei, porque eu quero ser sempre melhor do que você. E essa frase me marcou durante os anos e eu aprendi depois de um tempo que uma pessoa que ela é um líder, um professor, ele é aquele que serve o outro, né? E a função principal de um professor, eu comecei a aprender durante a caminhada, é que o meu objetivo principal é fazer o meu aluno melhor do que eu. Se eu conseguir fazer ele melhor do que eu fui um ótimo professor, porque ele foi inspirado e foi motivado a isso. Então hoje eu vejo o ser professor é formar alunos, formar pessoas, cidadãos que vão ser melhor do que você e vão ser mais influentes nas áreas de influência da sociedade, na sua área de governo, como advogado, como médico. Então o professor é aquele que alcança todas essas profissões e ele pode fazer pessoas inspirar a serem pessoas melhores. E essa é a minha motivação diária como professor. Bom, professor na minha vida tem uma relevância muito grande a profissão, que na minha família nós temos uma tradição, né? Uma tradição bem já de tempo, né? Tem vários professores na minha família. Então a educação, eu cresci, né, nessa atmosfera. E o meu pai era professor de geografia. Então tem até uma história íntima nesse contexto, porque o meu pai, quando eu estava na metade do curso de geografia, meu pai já comentava comigo que ele estava próximo de se aposentar, eu daria aulas no lugar dele para ele ir descansando, né? E aí aconteceu que meu pai faleceu e na época a diretora da escola me chamou para assumir as turmas dele. E eu fui. E foi minha primeira experiência nessa ruptura, né? Foi um momento de dor, posso dizer assim, mas de superação. Onde eu comecei a trabalhar nas turmas de meu pai e dali as portas foram sendo abertas, Deus foi abrindo portas e eu estou aqui na profissão já há 10 anos. E por isso, professor, né, por essa, como eu disse, por essa influência familiar, eu escolhi o curso de geografia, sempre gostei, me identifiquei e graças a Deus me identifico muito com o que eu faço. É isso aí. Porque ser professor é uma bênção, é uma dádiva, principalmente quando você passa a colocar seu conhecimento junto com os alunos e também aprender com eles e principalmente ver aquele brilho que reluz, né, em alguns deles que gostam de aprender, gostam de compartilhar e aí a gente cresce com isso. Então, para mim, ser professor é uma bênção, principalmente poder lidar com vidas e principalmente também para a questão da formação do caráter como educadora. A princípio, eu descobri a profissão por acaso, pois eu sempre tive vontade queria ser advogado quando mais jovem, mas aí quando o professor me deu a oportunidade de participar de seminário, eu fiquei fascinado pelo fato de estar ali diante de pessoas e poder transmitir e compartilhar de conhecimento com os alunos ali naquele simples seminário.
Então foi descoberto dessa maneira, num simples seminário, que eu descobri a profissão como algo tão fantástico na minha vida. Mas aí descobri logo cedo, assim, eu fazia já a 8ª série, né? Hoje é o 9º ano, e aí só fui mudando de disciplina, mas sempre tinha vontade de ser professor, até que optei pela biologia no 2º ano do ensino médio, que foi de fato um divisor de águas, e aí foi só cada vez mais me apaixonando pela profissão, e hoje eu não sei fazer outra coisa, e não imagino fazer outra coisa a não ser dando aula. Então é isso aí. É curioso que eu nunca quis ser professor. Meu pai era professor, PhD, biofísico. Ele me passou o amor pela natureza, pelos animais, pelas plantas. E aí eu resolvi fazer ciências biológicas. Fiz todo o bacharelado sem nunca pensar em ser professor. No final do curso, eu vi um convite na UFPB convocando para dar aulas no estado. E aí foi a minha primeira turma, a minha primeira sala de aula. Aí eu me encontrei, me encantei. E eu acho que eu estou até hoje por alguns motivos. Um é que eu nunca estou no mesmo lugar. Então eu saio um pouco da rotina. O outro é porque a gente compartilha aquilo que a gente aprende. E eu acho isso fascinante. Então tudo que eu aprendo, eu compartilho. Então é aquela coisa de aprender ensinando e ensinar aprendendo. Eu acho que essa é a grande magia do magistério de ser professor. Por isso que eu sou professor. Olha, Maurício, desde pequeno, na minha 5ª série em diante, que hoje é o 6º ano, eu sempre tive admiração pelaquela figura central do mestre, né? Eu sempre via na escola uma extensão da minha casa, eu sempre via no professor uma extensão da minha própria família, a educação que eu recebia em casa, os valores que a minha família me passava, eu sempre tive isso muito presente também nas figuras dos meus professores. Eu sempre tive boas influências. Eu estudei praticamente a vida toda numa mesma escola e eu via nela a extensão da minha casa no que diz respeito aos valores éticos, aos valores morais, e os professores sabiam passar isso de forma muito clara, de forma muito exemplar. Eu não via num professor, por exemplo, de matemática ou num professor de física apenas um interlocutor da disciplina. Muito pelo contrário, eu sempre tive a extensão do professor para além do que ele estava ensinando de maneira de conteudística, de maneira de assuntos. Eu sempre via no professor aquele cara que se dispõe a ajudar, que se dispõe a educar, fazendo o mesmo papel de família ali na sala de aula. E quando cheguei no ensino médio, com a maturidade ainda maior, eu pude optar, né? Cheguei no 3º ano em dúvida se eu ia ser professor de matemática ou química. Graças a Deus eu escolhi a nossa disciplina de química e não me arrependo nunca até hoje. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser ensinar, e eu tento, na medida do possível, é claro, sempre se aperfeiçoando, eu tento mostrar aos meus alunos além da química, né? Fazer aquilo que, digamos assim, eu tive como referência, que é a educação plena, a educação moralista, a educação ética, muito maior, muito mais ampla do que simplesmente passar um conteúdo em sala de aula. E é isso. Bem, ser professor para mim, ser professora é para mim uma dádiva. Minha mãe já dizia quando eu era pequena que eu adorava colocar as bonecas e dar aula para as bonecas. Então, para mim, eu acho que eu não tinha como fugir desse destino. Sendo professora de Geografia e Atualidades, eu acho que despertar no aluno o conhecimento sobre o mundo que cerca, o mundo que se deslumbra no sentido de mostrar a ele o entendimento da notícia, mostrar para ele um pouco sobre o universo político, econômico, é muito interessante, né? Quando o aluno se identifica com isso, ele te dá um retorno que é fantástico. Fazer parte da educação deles, para mim, também é muito importante, né? Formá-los enquanto cidadão, despertar neles um senso crítico, é algo assim que me deixa muito feliz e muito fascinada pela minha profissão. Eu vivo dentro de uma sala de aula e me faz bem. Eu acordo muito feliz para exercer a minha função todos os dias. Então, por que professor é a pergunta que eu faço toda segunda-feira. Todo final de semana, quando eu estou organizando no domingo o meu material para na segunda estar pronto para dar aula, eu me pergunto, por que professor? Por que eu estou indo para onde eu estou indo? E a resposta sempre porque ser professor é você usar uma energia potencial de poder nortear pessoas que para um caminho, e esse caminho ele sempre é um caminho que eu tento buscar um caminho de onde o aluno ele vai usar seus talentos, ele vai usar suas competências, ele vai usar suas habilidades para exercer influência na sociedade. Influência essa que poderá
mudar o mundo, mudar realidades, assim como nós, professores, tentamos mudar a realidade dos alunos, a gente tenta colocar isso no coração deles para que eles possam mudar a realidade de outras pessoas. Então, isso nada mais é do que o exercício da empatia, é se colocar no lugar do outro e a partir daí você pensar em suas decisões. O que é que eu farei a partir disso que eu sei, que é como o outro se sente. Então, o professor ele tem essa energia, ele tem essa capacidade e é isso que me motiva, porque, sendo bem sincero a vocês, se fosse só ser professor apenas para trabalhar com transmissão de conteúdos, eu já estaria em outra profissão. Então, essa é a minha resposta para por que professor. Som, oi, oi. Tá saindo? Tá saindo? Peraí. O microfone aqui, assim, vou ficar falando aqui nesse ponto. Vou ter que começar tudo de novo? Poxa. Ai, doeu ali! Que bicho bonito do cara, tá muito lindo, boy. É tudo mentira, porque era muito fácil vestibular. Eu queria medicina. É isso aí.